Pessoal, espero que todos estejam bem, com muita saúde aqui. É mais um vídeo sobre redes de comunicações, enfatizando hoje a parte do IPv4, construções de redes IPs, mapas de endereçamento de rede, máscaras variáveis. Eu sou o professor Newton e fique comigo nos próximos slides. E lembrando, nosso objetivo aqui nos cursos e nos vídeos de redes de comunicações é entender essas tecnologias de conectividade, né, de informação, né, que permitem aí uma série de palavras-chave que hoje nós usamos no mercado, como a questão de entendimento do que é cibersegurança, como plantas de fabricação interagem, como a gente trabalha em redes locais, em nuvem, em internet hoje das coisas. E para tudo isso nós temos aí uma palavra-chave que é a internet, e segundo é o padrão de redes que ficou, que é o Internet Protocol. Então vamos dar uma examinada nisso com muito carinho. E aí, claro, né, não podemos deixar de citar a questão da indústria 4.0, né? Agora, se você pensar, mais necessária do que nunca, né? Depois dessa pandemia, ter um bom planejamento na questão da indústria 4.0, e as redes exercem um papel central, né, na questão da indústria 4.0, permitindo, né, que os diversos assuntos como internet das coisas se integrem em sistemas, né, permitam o trabalho de robôs autônomos, a integração de simulações como realidade aumentada, trazendo aí um grande volume de informações, né. A rede é um meio comum, né, para isso. E computação hoje na nuvem, né, é uma realidade. Tá? Obviamente essa projeção de 2018, eu peço que você olhe com parcimônia, né, para 2025 aí, em função do que aconteceu, né? Será que esse valor de 40% aí estimado, né, de impacto na força de trabalho vai ser maior ou menor? Qual que é a sua visão sobre isso? Então vamos nos dedicar hoje para aprender e entender, né, melhor o planejamento que a gente faz na área de engenharia, né, para atender essas redes aí, internet, essas redes privadas, né, que estão interconectadas, e naturalmente a gente depende do TCP/IP, né, tanto a versão 4, como é a mais largamente utilizada, como é a versão 6, né, que nós vamos falar um pouquinho, e de certa forma vem sendo até silenciosamente implementada e vai viabilizar o IoT ou machine to machine, fim a fim, né. Eu deixei aqui um mapa interessante, né, de utilização do IPv4 no mundo, né, que não é muito diferente da utilização da internet, né. Você veja que o vermelho representa as áreas onde mais densamente a gente encontra o IPv4, então não é uma surpresa a gente ter aqui nos Estados Unidos, né, e na Europa principalmente, tá? Reparem que né, o norte da Europa usa muito IPv4, o que novamente não é uma surpresa, né? A gente tem a Holanda por aqui. A Holanda é o grande centro de entrada da internet, né, para a comunidade europeia, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente tem essa área leste, né, e um pouco mais ao norte, onde a gente pega o espigão e as grandes fibras óticas que entram aqui, né, no espigão do Atlântico e fazem as redes de fibra óptica submarinas, né. Aqui para baixo não é uma surpresa, né? Região de São Paulo, a região sudeste, basicamente utilizando, né, muitas faixas e muitos endereços IPv4, né?
E já se você for, né, para os países asiáticos, não é uma surpresa que os tigres asiáticos também utilizem bastante, né? A gente tem um adensamento aí na questão de utilização do IPv4. Endereçamentos IPv4, basicamente, é a forma, né, que nós damos nomes ou nomeamos, né, as diversas estações, as diversas redes na internet e nas redes privadas que usam TCP/IP. Né? E basicamente os endereços eles são constituídos por 4 octetos. Né? Octeto é a mesma coisa que byte. Né? Então é como se a gente tivesse 4 bytes aqui separados por pontinhos. Né? Então números que variam de 0 a 255, né? Porque um byte tem 8 bits. Né? É chamado de octeto porque a tradução, né, de byte para o francês, né, é octeto, e octeto é usado, né, então como uma definição nas normas do I2T, International Telecommunication Union, com sede em Genebra, né, na Suíça. Mas vamos lá, né? A classe A, né, eu vou ter redes e endereços que variam do 0000, né, todos os bits aqui dos 4 octetos em 0, até 127.255.255.255, tá? As redes classe B, né, mais à frente a gente vai explicar, né, como é que funciona aí cada uma delas, qual que é o objetivo de cada uma delas. Elas têm faixas de endereço variando do 128.000 até o 191.255.255.255, onde todos os bits aqui desses octetos estariam em 1. Né? Já as redes classe C, do 192.000 até o 223, né? 255, 255, 255. Tá? As classes D e E, a gente não vai se preocupar muito agora, porque normalmente são redes de controle e a parte de tráfego, né? E controle que a gente usa no TCP/IP. Então, realmente, para engenharia de planejamento, a gente vai acabar ficando e usando essas 3 classes, né? Onde a gente vai explorar bastante a questão de como trabalhar com elas e quais são os pontos de atenção aí a serem observados, ok? E aqui é um lembrete, a gente vai ver um pouco mais à frente, né? O zero, né? O bit zero, quando a gente estabelece aí uma rede, né? Ele é reservado para redes de comunicação, enquanto o 255 normalmente, ou todos os bits em 1, né, é reservado para broadcast, né? Então são aqueles serviços que dão boas-vindas ou descobrem, né, por exemplo, que numa certa rede tem uma impressora Wi-Fi, né, para você poder se conectar, né? A gente utiliza esses serviços aí de broadcast, tá? Então são endereços que a gente diz, né, reservados, tá? Tanto na classe A, B, C e o D e o E não são diferentes também, tá? Então vamos dar uma olhada na classe A um pouco mais em detalhes, né? A faixa de endereçamento a gente já comentou no slide anterior, né? Dos 4 octetos aqui. E algo que sempre acompanha nos equipamentos, né, a faixa de endereço, é o que a gente chama da máscara de rede. Né? A máscara de rede ela vai separar os bits que são usados para nomear a rede que você está trabalhando, dos bits que você vai usar para trabalhar as estações, os nós, as interfaces dentro daquela rede. Né? Então, portanto, eu vou usar 4 octetos também, né? E observem que no caso da classe A, né, o primeiro octeto, todos os bits estão em 1. Né? Significa que todos os bits do primeiro octeto aqui, ou seja, o valor do 0 ao 127, ele é usado para dar nome à rede. Né?
e os 3 outros octetos da máscara estão em 0. Né? Então isso significa que os 3 outros octetos, né, de uma rede que pode variar de 0 a 127, eles são usados para batizar ou para nomear as estações dentro de uma certa rede. Tá? Então a máscara exerce um papel super importante. Né? Para quem entende, né, de digitais, normalmente como turma de elétrica, fica mais fácil dizer o seguinte, né? Eu vou pegar aqui um endereçamento classe A e vou fazer uma AND bit a bit, né, com a máscara de rede. Né? O que sobrar é o endereço de rede. Né? E de fato, todos os bits 1 aqui vai deixar passar só o primeiro octeto, que é de 0 a 127. Por outro lado, se fizer uma inversão da máscara de rede, né, uma note de todos os bits, eu vou ter 0, 255, 255, 255, e eu fizer uma AND bit a bit, o que sobrar é o endereço da estação dentro daquela rede. Tá bom? E daí eu colocar aqui, né, só para a gente lembrar, né, a máscara em binário. Né? E veja, eu tenho um conjunto de redes que varia de 0 a 127, né? Portanto, eu tenho 128 redes que eu posso utilizar dentro da faixa de endereçamento classe A. Né? Com 3 outros octetos que eu posso aproveitar para estações. Né? Então, o octeto permite escrever um número de 0 até 256, né? Elevado à terceira, porque são 3 octetos, né? Equivale a elevar a 2 a 24, dão aproximadamente 17 milhões de endereços para estações. Então, cada uma dessas redes aqui, classe A, dessas 128 redes classe A, pode conter até 17 milhões de nós, de estações de trabalho. Né? Então, vocês imaginam que são redes aí gigantescas, correto? Por isso que o objetivo aqui a gente colocou, né? A classe A ela é basicamente utilizada para a gente trabalhar com grandes redes. Né? Então, na internet nós temos grandes operadores, né, de redes que necessitam dessas faixas de endereçamento classe A. Né? Grandes operadores aí internacionais, né, e multicontinentais, inclusive. Tá? Para poder trabalhar com esses 17 milhões de estações dentro de cada uma das redes. Né? E aqui lembrando, né, que nós temos dentro dessa faixa de endereçamento de estações, eu tenho que descontar sempre que tem todos os bits zeros, né? Então, os 3 octetos lá, o 000, vai ser usado para designar a rede. Né? Então, você imagina que eu escolhi a rede 10. Né? Então, o 10.0.0.0 é a rede. Tá? E quando eu tenho todos os bits em 1, né, da parte de estações, o que significa nos 3 últimos octetos do classe A usar 255, 255, 255, isso é endereço de broadcast. Tá? Então, dentro desse exemplo que eu acabei de dar, se uma estação, né, colocar um pacote de redes na rede local ou na rede de longa distância, né, com 10.255, 255, 255, isso vai ser entendido e ouvido, né, por todas as estações que estiverem aí ao alcance, como um serviço de broadcast que deve ser respondido de alguma maneira. Né? Por exemplo, respondendo com olá e passando o seu respectivo endereço de rede para que uma rede possa descobrir os seus vizinhos. Né? A gente já viu na parte de roteamento que isso é usado, né, quando você liga os roteadores para que o roteador possa ir montando as tabelas quando a gente trabalha com roteamento dinâmico. Ok? Então aqui um exemplo, né, de uma rede classe A. Né? Eu vou considerar essa rede aqui, né, onde o primeiro octeto é o que importa, que é a rede 28. Né? Então eu vou ter a rede variando, né, com endereços aí de 28.0.0.0 até 28.255.255.255. Ok? Eu nunca devo deixar
de mencionar, né, a máscara, né? Então a máscara é 255.0.0.0, confirmando que isso é uma classe A e que, portanto, o 28 aqui é o endereço da rede, tá? E os outros 3 são de estações. Então, exemplo de endereços de estações da rede, né? Então, se as estações, né, ou se as interfaces estão dentro dessa rede, todas elas têm que começar com 28, você concorda? Tá? E os outros 3 octetos podem variar à vontade, né, desde que não pegue aqueles endereços reservados. Então, por exemplo, eu posso ter 1.4.5.6, né, com uma estação dessa rede. 0.0.1, né, isso é meio esquisito, mas eu posso ter também dentro dessa rede. 255, 255, 254, que também é outro endereço meio esquisito, né, mas eu posso também ter dentro dessa rede. Tá? E aí, né, dentro da rede 28, com todos os outros octetos com bits em 1, que vai gerar 255, 255, 255, ele é usado por qualquer uma das estações da rede para mandar pacotes de broadcast, como a gente já explicou. Tá? E o primeiro octeto em 28, com todos os outros octetos com bit em 0, ele é reservado, né, para nomear a rede. Portanto, essa rede do exemplo aqui, a gente diria que é a rede 28000, né, uma rede classe A. Agora vamos dar uma olhada com um pouco mais de atenção também, né, as redes classe B. Né? A gente já sabe lá da tabela inicial que elas variam do 128.0.0.0 até esse 191 com tudo em 255. Tá? O que é importante mencionar, né, como a gente já explicou anteriormente, é a máscara de rede, né, que divide o que é endereço de rede do que é endereço de estação. Então observa que aqui os 2 primeiros octetos, né, estão em 255, né, ou seja, os 2 primeiros octetos, né, desse endereço de rede, desses endereços aqui completos de rede, mostram a rede de comunicação em que uma estação está. Tá? E os 2 últimos batizam as estações. Tá? E a máscara de rede em binário está aqui, né? Que a gente comentou, que normalmente é fácil, né, para um equipamento digital pegar um endereço aqui classe B, ele faz uma AND bit a bit, né, com a máscara de rede e ele já sabe quem é a rede, né? Se ele fizer com o inverso da máscara de rede, ele vai descobrir o endereço da estação. Tá? E aí, se você fizer algumas continhas, né? No primeiro octeto eu posso variar de 128 até 191, né? E no segundo octeto eu posso ter 256 endereços. Então isso me permite nomear, né, aproximadamente 16.000 redes classe B, gente. 16.000 redes classe B. E cada rede classe B, né, pode usar os 2 últimos octetos aí para trabalhar, né, o que dá aproximadamente 65.000 estações. Né? Então, na classe B eu poderia ter 16.000 redes, né, por exemplo, uma rede 128.1, né, com 65.000 endereços de dispositivos que eu posso trabalhar nos 2 últimos octetos. Né? Então, sei lá, 128.1, 10.2, tá? Então, a gente diz que normalmente o objetivo da classe B é atender as redes corporativas, né? As redes de empresas, né? Então, se você pegar, às vezes, uma rede de uma empresa ocupa um prédio, né, inteiro, enorme, né, com 800, 1.000, 2.000 estações por andar, vários andares, né, você vai acabar caindo na necessidade de usar uma rede classe B. Tá? E se eu for olhar na internet, né, não no domínio privado, pequenas operadoras, né, que não são tão pequenas assim, né, uma rede com 65.000 nós já é uma rede de um porte expressivo, né, podem ser usadas aí para operadoras na internet também. Tá? Lembrando que todos os bits zeros, né, de estação, que representa os 2 últimos octetos, então, representam, vão gerar o nome da rede, né? Ele é reservado para o nome da rede. E todos os bits em 1,
né, dos dois últimos octetos aqui, que gera o 255.255, é reservado para o broadcast, né, o nosso boas-vindas. Aqui um exemplo de classe B, então, né, lembrando que os dois primeiros octetos são reservados para a rede 128.15, que ela vai poder variar do 00 até o 255.255, né? Com essa máscara aqui, que confirma que os dois primeiros octetos, o 128.15 é da rede, e o 00 vai ser usado para nomear estações, né? Então, exemplo de estações que a gente pode ter, né? A gente vai ver que os endereços sempre começam com 128.15, se eu pertenço àquela rede classe B, né? E o primeiro, por exemplo, eu pus 43, o segundo 01, o terceiro 255.254. Tá? Se todos os bits dos dois últimos octetos tiverem 1, gerando 255.255, isso aqui dá um endereço de broadcast, né? Que qualquer uma dessas estações, por exemplo, que eu mencionei, pode usar, né? Para dar boas-vindas e descobrir vizinhos. E se eu mantiver, né, todos os bits dos dois últimos octetos em 0, né, eu gero o nome da rede, né, efetivamente. Então, essa rede que a gente está exemplificando é a 128.15.00. Ok? Então, vamos para a classe C, né? A mesma questão, né? A faixa de endereços a gente já viu lá atrás, vai do 192.000 até o 223, né? E a máscara, né, que é super importante, mostra para gente, né, que eu tenho 3 255, né? O que significa que os três primeiros octetos desses endereços aqui que eu estou mostrando representam o nome da rede. E só o último, né, é reservado para as estações. Tá? Isso aqui em binário, né, para permitir ou você entender que em máquinas digitais, lá no roteador, eu vou fazer essas continhas, né, uma AND bit a bit com o endereço IP que eu recebi, eu tiro o endereço de rede, e com o inverso da máscara, né, bit a bit, eu tiro o endereço, né, da estação dentro daquela rede. Tá? Então vamos lá. O primeiro número pode variar de 128 até, desculpa, de 192 até 223, está aqui. E os dois últimos eu tenho liberdade para ir do 0 ao 255, então 256 ao quadrado. Então eu posso ter, né, aproximadamente 2 milhões de redes classe C. Tá? E dentro de cada rede classe C, eu posso ter até 256 dispositivos. Né? Lembrando então que se todos os bits forem 0, né, do último octeto, eu estou dando o nome da rede, né? Então, sei lá, 192.15.10 é o nome da rede. Né? E se todos os bits do octeto ali de estações, né, forem 1, né, eu vou ter então o 255, eu vou ter o endereço reservado para o broadcast. Tá? Então, só voltando aqui, né, para a gente não ficar incomodado, quando eu digo número de nós e estações, né, esse aqui seria o número limite. Mas como eu tenho dois endereços reservados já, né, que é todos os bits em 0 e todos os bits em 1, na verdade, cada rede classe C pode ter até 254 ou 254 estações. Um exemplo de rede classe C está aqui, né? E os três primeiros, então, octetos, né, são usados para nomear a rede, né? Essa é uma rede 193.9.1, né? E o que confirma isso é essa máscara, né? Os primeiros três octetos reservados para o endereço de rede, o último só para estações, né? Que vão variar, pode variar aí de 0 a 255. Então, né, se uma estação está dentro dessa rede, ela sempre vai começar com 193.9.1, né, que é o nome da rede dela, e o último octeto, aí você vai poder excursionar. Então, por exemplo, eu pus uma estação 3, uma estação 1, uma estação 254. Tá? E de novo, se todos os bits estiverem 1, gerando 255,
Isso aqui vai ser o endereço de broadcast, né, de boas-vindas, um pacote que qualquer estação, né, dessa rede 193.9.1 pode enviar, né? E todos os bits em zero é usado para nomear a rede, né? Então a gente diria que essa é a rede 193.910, né, uma rede classe C, portanto. E aqui um resumo, né, de algumas características que a gente mencionou, né? As redes classe A, agora você tem entendimento que em geral eles são usados para grandes redes, né? Ou uma grande rede privada, ou uma grande rede pública, ou grandes segmentos, né, da internet, a gente deu como exemplo. Eu posso ter até 128 redes, onde cada rede pode conter 17 milhões de endereços, né, de nós. Já a classe B, né, é usado normalmente para redes corporativas, né, ou operadoras menores, né, na internet. Então a gente deu um exemplo de um prédio de uma certa empresa que tenha 20 mil estações, né? Então está dentro das 65 mil estações, né, que eu posso ter, eu vou ter que usar o classe B. Tá? Lembrando que o número de redes, então, são os dois primeiros octetos, respeitando aquela faixa, há mais ou menos 16 mil redes, sendo que cada rede pode conter esse número grande aí, 65 mil estações cada uma. Tá? Já a classe C, né, a gente usa em geral para pequenas redes. Né? Então, a gente costuma dizer que toda rede doméstica hoje, né, é uma rede residencial aqui com 15 nós, né, é uma rede classe C, vai acabar dentro desse endereçamento classe C, né? Porque você vai precisar de alguns endereços para os computadores, alguns endereços para os celulares, para as TVs IPs, né? E outros dispositivos, né? E o número de redes fica muito grande, né? Em torno de 2 milhões, tá? Então a gente vê que do classe A para o classe C, né? Aumenta o número de redes que eu posso trabalhar e diminui o número de nós dentro de cada uma das redes que a gente pode nomear, tá? E aqui eu já pus então, né, com a correção, que não são 256, né, porque eu tenho que descontar o 0 e o 255, são 254 nós dentro de uma rede classe C. E pessoal, como esse assunto é muito denso, né, nós vamos quebrar esse assunto em algumas partes de vídeo, né, para que não fique muito pesado para você. Né? Então estou terminando aqui a parte 1 do nosso vídeo, né, sobre redes IP, IPv4, IPv6, né, e assuntos aí acessórios, e a gente se vê então na parte 2. Por enquanto, muito obrigado.